E vou voltar ao princípio. Okay? Portanto, sucessões ERN. O que é que são sucessões ERN? São aplicações definidas num subconjunto ilimitado de naturais com valores em RN. Talvez seja um bocadinho picuinhas demais como definição, mas estou a dar a possibilidade, sei lá, 1 sobre n ao quadrado menos 1. Vocês sabem que era uma sucessão em R. Há um natural para o qual não está definido aqui, n igual a 1. É? Portanto, no entanto, é perfeitamente uma sucessão bastante legítima. Okay? Exemplo de uma sucessão em RN, vamos chamar a sucessão, em termo geral, x índice k. K natural, mas eventualmente no subconjunto. Definindo. Notem que estou a utilizar K como índice da sucessão e não N. Porquê? Porque o N já está ocupado na dimensão do espaço. Não é? É só por isso. XK vou definir por 1 sobre K. Ora bem, K igual a 0. Para cá não está, não é? Portanto, a tal coisa do domínio não ser o conjunto de todos os naturais. Exponencial de menos K, seno de K quadrado. E, finalmente, 1 mais 1 sobre K levantado a K. Este é o exemplo de uma definição de uma sucessão em R3. Okay? Pois bem, com esta sucessão vou querer estudar aquela coisa mais importante que nós fazemos relativamente a sucessões, que é o conceito de limite. Dizer que uma sucessão é convergente para que limite. Ora bem, isso pode-se fazer à custa da formação do limite de uma sucessão de números reais. Como? Pelo seguinte, uma sucessão convergir em RN, o que eu quero é aproximar-me de um ponto de RN, medindo essa aproximação através da maneira como medimos distâncias em RN, pela norma da diferença entre dois pontos, não é? Mas isso possibilita definir o limite de uma sucessão em RN à custa do limite de uma sucessão de números reais. Como? Diz-se que xk, mantendo o mesmo tipo de notação, converge-se para um certo x em Rn. Posso representar assim, ou, se quiser ser mais prolixo, limite quando k tende para mais infinito, xk é igual a x. Se o limite quando k tender para mais infinito, norma de xk menos x for igual a 0. Aqui já estou a lidar com o limite de uma sucessão de números reais. Dizer muito mais, não é? Exemplo. Se vocês tiverem uma sucessão definida na primeira coordenada por 1 sobre k.
a segunda por exponencial de k, é óbvio que esta sucessão tende para infinito. A primeira coordenada tende para zero, não é? A segunda é que faz esta coisa arrebentar. No entanto, vocês podiam arranjar um exemplo em que a primeira coordenada tivesse uma subsucessão tendente para infinito, mas tivesse também outras subsucessões limitadas, e que na segunda coordenada passasse o mesmo, mas a interação entre as duas acabaria de dar que a sucessão tendia para infinito. Por exemplo, uma coisa como esta. 0k, se k é par, e menos k0 se k é ímpar. Aqui nem uma coordenada nem a outra vai para infinito. Okay? No entanto, vocês descobrem que a norma do vetor é igual a k para cada k. Okay? Vai para infinito. Está bem? De maneira que, ao contrário do caso de um limite finito, o limite infinito não me permite dizer nada coordenada a coordenada. Okay? Bom, portanto, sobre sucessões não vale a pena dizer muito mais. Vamos passar então para noções topológicas. E a expressão noções topológicas pode-vos ser familiar ou não. Se tiverem lido o livro do professor Campos Ferreira, encontraram lá, com certeza, para dimensão 1. No entanto, é perfeitamente possível fazer cálculo 1 assim, mais por alto e nunca ter ouvido a expressão. O que é isto? De facto, o que me interessa é arranjar uma classificação que seja interessante para aquilo que vamos fazer relativamente a teoremas sobre continuidade e outros, da relação entre um ponto e um conjunto. Okay? Não é a relação de pertença. Hein? Essa é fácil. Nós sabemos se um ponto pertence a um conjunto ou não. Mas quero descrever de alguma maneira o que se passa por perto de um ponto em termos de por perto existirem pontos de um conjunto ou não. Okay? De maneira que vou definir vários conceitos, começando por ponto interior. Se eu tiver um ponto X em Rn, um subconjunto A de Rn, X diz-se interior A, se existir uma bola de raio R centrada em X, contida no conjunto A. Relembro
que uma bola de raio R centrada em X é o conjunto dos y de Rn, tais que a norma de X menos y é menor que R. Okay? Como ilustração disto, pensei no plano. Pensem que o conjunto A, aquilo que eu estou a sugerir aqui com o meu desenho, parte tracejada, plano, limitada por uma linha, o que eu estou a dizer é que se eu tiver aqui um pontinho, algures, ponto X, só que consigo arranjar uma bola centrada no X, um certo raio, que é o R, contida no conjunto A, então chama tal ponto interior. Okay? Um exemplo um bocadinho mais concreto. Se eu tiver um exemplo primeiro em dimensão 1, para vermos como é que isto era, no contexto foco 1. Se vocês tiverem A igual ao conjunto 0, 1, sim, 1 meio é interior. 0, 1. Notem uma coisa, uma bola em dimensão 1 é a vizinhança R do ponto. Não é? Portanto, em dimensão 1, a bola de raio 1/4 centrada em 1 meio seria o intervalo aberto 1/4, 3/4, de facto é contido no conjunto A. Okay? Portanto, isto vão ter um ponto interior. Notem que o 0 não é um ponto interior ao conjunto A. Okay? Deixa-me escrever isso aqui. 0 não é interior A. Porquê? Porque qualquer vizinhança de 0 contém, de facto, pontos de A e pontos no complementar de A. Okay? Mas por mais pequeno que vocês façam o raio dessa vizinhança ou bola, não conseguem livrar-se de lá ter pontos do complementar. Portanto, o 0, embora pertença ao conjunto, não é um ponto interior. Okay? Já agora, o conjunto de todos os pontos interiores chama-se o interior do conjunto. Posso anotar isto aqui em cima. O conjunto de pontos interiores já é o interior. Abrevia-se int A. Okay? Portanto, qual é o interior do conjunto A neste exemplozinho de R? Bom, neste exemplo é fácil perceber que todos os pontos no intervalo são pontos interiores, exceto o 0. Portanto, neste caso, o interior de A é o intervalo aberto 0, 1. Okay? Notem uma coisa óbvia da definição. Como numa bola de raio R centrada em X está lá o ponto X, de certeza. É óbvio que os pontos interiores
são pontos do conjunto, de certeza. De maneira que o interior de um conjunto é um subconjunto dele. Okay? E poderá ser ou não igual ao conjunto. Daremos um nome particular aos conjuntos que são iguais ao seu interior, mas isso fica para a próxima sessão. Bom, mas isto não é o único conceito com que eu quero lidar hoje. Quero também definir ponto fronteiro. Bom, os pontos fronteiros, vou já dizer-vos o que é que vão ser os pontos fronteiros naquele exemplo do intervalo 0,1. Vão ser o 0 e o 1. Que são pontos que, qualquer que seja a vizinhança que vocês considerem deles, vocês apanham ponto do conjunto e do seu complementar. Portanto, X diz-se fronteiro A se qualquer que seja R positivo, a bola de raio R centrada em X, contiver pontos de A e do complementar de A. O complementar de A é Rn. Portanto, naquele exemplo, uh, 0 e 1 são pontos fronteiros. Reparem que um deles pertence ao A e o outro não pertence. Não há obrigatoriedade nenhuma dos pontos fronteiros pertencerem ao conjunto. Okay? Será que se chama uma coisa especial ao conjunto dos pontos fronteiros? Sim. Chama-se fronteira. Yeah. O conjunto dos pontos fronteiros é a fronteira. Que se abrevia desta maneira, com um D curvinho, um del e depois a letra do conjunto. A abreviatura é aquela. Portanto, isto é o conjunto dos pontos fronteiros. Naquele exemplozinho de trazer por casa, no mesmo exemplo ainda, a fronteira de A é simplesmente o conjunto formado por dois elementos, o 0 e pelo 1. Não há mais. Se vocês considerarem, sei lá, o menos 3, é óbvio que o menos 3 tem uma vizinhança dele próprio, sei lá, menos 4 a menos 2, onde não há pontos do A. Okay? Portanto, não é um ponto fronteiro. Se considerarem um meio, já vimos que é um ponto interior e, tendendo às definições de ponto interior e ponto fronteiro, um ponto interior não pode ser um ponto fronteiro. Okay? Finalmente, vamos definir, portanto, há os interiores, os fronteiros e o que resta. O que é que resta? Bom, os chamados pontos exteriores. Portanto, dizemos que X é exterior a. Se for interior do complementar,
ou de maneira mais explícita, se existir R positivo, tal que a bola de raio R centrada em X estiver contida no complementar. Okay? De maneira semelhante ao que se fez para o interior e fronteira, não é? Fala-se do exterior, que é o conjunto de todos os pontos exteriores. Okay? O exterior, naquele exemplo de trazer por casa do intervalo 0,1, incluindo o 0 excluindo o 1, o exterior é, no exemplo, abrevia-se este A, posterior de um conjunto, será menos infinito a 0, união com 1 mais infinito. É fácil perceber que, dado um subconjunto de Rn, um ponto, algures, ou é interior, ou é exterior, ou é fronteiro. Não há outra hipótese. Precisar de um bocadinho mais de nomenclatura. Um bocadinho mais de nomenclatura. É o chamado ponto aderente. Porque muitas vezes vamos precisar simultaneamente dos pontos que são interiores ou são fronteiros. E é um bocado desagradável se dar um ponto interior ou fronteiro. Enfim, ao fim de algum tempo, toda a gente que lidasse com isso ficaria um bocadinho aborrecida, não é? De maneira que dizemos que X é aderente a A se X pertence à união do interior com a fronteira, ou é a mesma coisa, de maneira mais explícita, ou se qualquer que seja o R positivo, a interseção da bola de raio R centrada em X no conjunto A for diferente. Okay? Portanto, esta maneira mais explícita de estar, mais descritiva, mais técnica de dizer a coisa, mas é simplesmente chama-se aderência ou fecho. Ao conjunto dos pontos aderentes. Há uma notação para isso. Portanto, usa-se A com uma barra por cima, barra horizontal por cima, para isso. Reparem que isto tem de ter um conflito com aquilo que vocês faziam no ensino secundário, em que usavam a barra por cima complementar, que nós não usamos. Okay? Portanto, no caso particular daquele exemplozinho, é fácil perceber que o fecho de A, ou por outras palavras, o fecho deste conjunto, era um intervalo fechado. Okay? Os pontos no intervalo aberto, pontos interiores, o 0 e o 1 são pontos fronteiros, de maneira que a união das duas coisas é aqui. Okay? Vamos
considerar um exemplo em R2 para acabarmos por hoje. Ainda há coisas mais interessantes a ver, porque hoje temos de estabelecer a nomenclatura básica, mas ainda vamos fazer um outro exemplo. Seja, se não dizerem que só vimos exemplos em R, parecia muito pouco. Seja B, conjunto dos x e y de R2, tais que x é maior ou igual a 0, y é maior ou igual a 0, e x mais y é menor do que 1. Okay? Algo podemos descrever como sendo um triângulo retângulo, okay? Em que eu excluí a hipotenusa, não é? E em que os lados, os catetos, estão incluídos, estou a marcá-los a verde, mas que a hipotenusa está excluída. Okay? Neste caso particular, o que é que seria o interior, a fronteira, o fecho? Bom, é fácil perceber que o interior de B, todos os pontos que não estejam nos catetos são pontos interiores. Este ponto que eu estou ali a sugerir com uma bolinha à volta será um ponto interior. De maneira que o interior é o conjunto dos xy, tais que x maior que 0, y maior que 0 e x mais y é menor que 1. O que é a fronteira neste caso? A fronteira neste caso vão ser os dois catetos e a hipotenusa, não é? Portanto, para descrever em teoria, em notação de teoria de conjuntos, fica um bocado desagradável, mas pode ser feito assim. São todos os pontos da forma x0, tal que x pertence a 0, 1. Isto dá um cateto. Outro cateto são todos os pontos da forma 0y, tal que y pertence a 0, 1. Ainda me falta juntar a hipotenusa, para o qual já não parece haver espaço aqui, não é? Portanto, união com xy, acho que... isto não tem jeito de fazer aqui, esperem. Limpar isto, fazer não tenha mais espaço. Aqui era x mais y menor que 1. Portanto, o interior era aquilo. Vamos limpar aqui. Tinha aqui para o exemplo unidimensional que está aqui em cima. Portanto, para este exemplo, a fronteira de B, anterior já escrevi, a fronteira de B podia ser descrita assim. x0, tais que x pertence a 0. Unido com os 0y, tais que y pertence a 0. Unido com a hipotenusa, que é todos os xy, tais que x mais y é igual a 1, e o x está, por exemplo, entre 0 e 1. Okay? Assim já tenho uma descrição correta da fronteira. Reparem que um ponto aqui na hipotenusa, qualquer que seja a bola em torno dele, eu apanho pontos do conjunto ou do seu complementar, e num cateto também. Okay? O exterior,
enfim, não vou dignar-me descrever o exterior, seria complicado demais, mas maneira de indicar seria R2 menos, funciona sempre, menos a união da fronteira com o interior. Também podia ser R2 menos o fecho de B. É fácil perceber que a aderência de um conjunto tem como complementar o exterior. O fecho é fácil de escrever explicitamente. Desta forma, tenho que pôr ali x mais y menor ou igual a 1 para incluir a hipotenusa. Okay? É muito fácil, e vocês verão isso em exemplos um bocadinho mais complicados. Se vocês começarem a identificar interiores, fronteiros, exteriores, etc., sem fazerem um esboçozinho da vossa região e sem olharem bem para lá, é muito fácil vocês se enganarem. Ou seja, identificar estes conjuntos relativamente a um certo conjunto de dados é algo que conceptualmente é fácil, mas mostra numa experiência as pessoas tendem a enganar-se com muita facilidade. Porque raciocinam depressa demais, só olham para as fórmulas e isto aqui para eu ter o interior passo tudo tiro todos os iguais ou qualquer coisa no género. Simplesmente isso não funciona por qualquer razão. Ou outra coisa, outros raciocínios dúbios do mesmo género, ok? Portanto, o conselho, mais uma vez, é, quando tiverem que lidar, identificar fronteira, interior, exterior, aderência, um conjunto, tentem expressar o conjunto, todo simples ou não. Pelo menos é uma boa, é um bom controle de qualidade. Okay? E por hoje vamos ficar por aqui. Espero que desta vez tenha conseguido fazer uma gravação capaz